Bom dia, pessoal. Estou aqui junto com o presidente Fabiano, né? A gente acabou de ter uma reunião com o presidente. Como vocês sabem, o presidente tem acompanhado as empresas estatais bem de perto. A gente teve algumas reuniões no final do ano passado. A gente fez os 3 decretos para justamente discutir as empresas estatais no governo. E uma das empresas que a gente tem discutido bem próximo é os Correios, né? A gente já fez várias reuniões, eu com o Fabiano. Essa semana a gente teve uma reunião com o ministro Haddad também, importante, que o Fabiano trouxe várias coisas que ele está fazendo nos Correios. E ele veio hoje apresentar para o presidente um pouco o que está acontecendo dentro dos Correios, explicar o resultado que os Correios estão tendo, mas também mostrar todas as iniciativas que ele já está fazendo para mudar essa trajetória. Então, acho muito importante que vocês ouçam um pouco o que o Fabiano vai apresentar. E, ao final, eu posso fazer alguns comentários também, mas o foco aqui é o Fabiano apresentar as coisas que ele tem feito como presidente dos Correios, já desde que ele tomou posse. Né? E vocês vão ver que ele está numa trajetória muito positiva, apesar do resultado que foi divulgado hoje, que é fruto de algumas coisas que ele vai explicar, mas que ele já está com várias medidas para que esse resultado se reverta bem rápido possível. Bom dia a todas, bom dia a todos. Ministro Esther, realmente o resultado prévio aqui divulgado, na verdade não é o resultado final dos Correios, o resultado só vai ser divulgado em março, então ainda tem algumas mudanças, ainda tem números que podem ser realmente melhor, né, desempenho melhor para a empresa, mas acho que é importante aqui a gente dizer sobre o trabalho de recuperação que está sendo feito pela empresa. Como todos sabem, era uma empresa que estava para ser privatizada, é uma empresa que foi colocada na bacia das almas e isso traz efeitos que são importantes na empresa e são esses efeitos que a gente está combatendo hoje e que a gente está reestruturando dentro dos Correios. Nós temos uma empresa que ela atende os 5.570 municípios do país. É uma empresa que está presente na vida das pessoas. Então os Correios têm uma importância estratégica para o país e essa importância estratégica ela precisa ser sempre valorizada, porque o mesmo direito que uma pessoa tem de receber uma correspondência num centro urbano, na capital de São Paulo, é o mesmo direito que ela tem de receber em Cabrobó, em receber lá em Bailingue, no Amapá. Então essa função dos Correios ela é muito importante e isso tem um custo, esse custo da universalização dos serviços dos Correios, ele é um custo muito relevante e quem arca com esse custo, ao fim, é a empresa. O Correio não tem aporte do Tesouro para desempenhar suas atividades. Então esse resultado que ele foi divulgado parcialmente, essa prévia, ela se refere, como a gente já divulgou em notas, ela se refere a um contexto específico que foi a regulamentação, o compliance que foi dado a essas compras internacionais. Então isso teve um impacto significativo na nossa empresa, que foi divulgado inclusive pela imprensa, e também precatórios, que são frutos de gestões anteriores e que hoje estão contabilizadas no nosso resultado. Então acho que isso é muito importante também ser destacado. A empresa está em um processo franco de recuperação, estamos trabalhando junto com a ministra Esther, com o ministro Juscelino, com o ministro Haddad, para que a empresa rapidamente se recupere, para que ela seja num curto espaço de tempo também lucrativa. Então é essa missão que o presidente deu, que o presidente nos cobrou também, para que a gente apresente esse plano de reestruturação para os Correios. E esse plano já está em andamento e nós estamos trabalhando fortemente para que a gente entregue cada vez mais um Correio saudável, um Correio sustentável e, acima de tudo, um Correio que atenda a população, porque a população nos interiores desse país precisa muito dos Correios. Os Correios são uma empresa que eles fazem parte do dia a dia das pessoas. O pequeno comerciante numa cidade do interior, quando ele vai postar a sua venda, ele se dirige a uma agência dos Correios. Então o Correio tem uma importância estratégica para o país e o presidente sabe dessa importância e nós temos sim a missão de que essa empresa seja sustentável e que seja uma empresa que cada vez mais dê orgulho para a população brasileira. Presidente, o presidente Lula tem dito que o primeiro ano de governo dele foi para reestruturar a casa. Já estamos no segundo ano e os Correios ainda estão estruturando a casa. É o segundo ano que dá o terceiro ano consecutivo de déficit e eu queria entender com o senhor se o senhor ainda se considera apto a continuar no cargo e se o presidente Lula botou o seu cargo à disposição em algum momento, se está tendo discussão de mudança, tem uma reforma ministerial à vista, que outros partidos estão de olho no cargo de presidência dos Correios. Uma segunda pergunta o caso da taxação das compras internacionais, as contas giram em torno de 500 a 700 milhões. Isso não explicaria o rombo de 3 bi.
o que mais que impactou nesse déficit? Talvez você não esteja com os dados assim recentes, mas o impacto que tem é esse que eu acabei de citar para vocês, de 2,2 bi, que vai ser divulgado quando for fechado o balanço da empresa. Quanto à aptidão, essa é uma avaliação que compete ao presidente, eu estou na função e vou desempenhar a função com a mesma dedicação com que eu estou desde o primeiro dia nos Correios. Presidente, o senhor pode dar alguns exemplos de medidas que estão sendo tomadas para ajustar as contas, para melhorar o desempenho? Diversas, balanço, né? claro, diversas medidas. O Correio está passando por um processo de... O Correio está passando por um processo de reestruturação. A gente, ano passado, fez uma redução grande das despesas da empresa. É uma empresa que tem um custo fixo muito alto, acho que é importante destacar isso. É uma empresa que gasta muito com o pessoal e que o pessoal é a força da empresa, é o que fortalece os Correios. Então a gente tem um programa de reestruturação, a gente tem um programa de incentivo para as pessoas, para quem for necessário se desligar, concurso novo aberto para reduzir também esse custo fixo que nós temos, revisão de contratos, acho que isso é muito importante também ser destacado, relicitações, para que a gente consiga reduzir ainda mais as nossas despesas. Então o trabalho não é só redução de despesas, mas o trabalho também, acima de tudo, é captura de novas receitas. Os Correios, eles estavam focados exclusivamente em alguns setores em que se navegava tranquilamente. Hoje não é assim. Hoje o Correio precisa se voltar para o mercado nacional, precisa se voltar para as empresas brasileiras. O Correio está se modernizando. Hoje nós temos operações logísticas grandes, nós entregamos medicamento na casa das pessoas. Então é esse Correio novo. O Correio vai se consolidar cada vez mais como uma empresa de logística. Presidente, esse rumo das estatais de 8 bi, então ainda não está finalizado nos Correios. Não, Isso, eu respondo essa. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né? O foco com os Correios é que ele seja uma empresa lucrativa. Né? Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. Portanto, não é um rombo. Segundo, não tem, o Tesouro não vai arcar com isso, a gente já explicou isso, não é um rombo, de novo. É um resultado pelo fato dessas empresas estarem gastando o dinheiro que está em caixa, terem aumentado os investimentos. A gente ontem divulgou o aumento dos investimentos das empresas estatais, né? Foi um aumento de 44% em relação ao ano passado e quase 100% em relação ao ano de 2022. Então as empresas estatais voltaram a investir, né? Os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna de para onde a empresa está caminhando, né? Deixar de ter um grande foco, além, obviamente, do serviço universal de cartas, né, de entregas internas, ele está muito focado nas compras internacionais, ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo e, obviamente, isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então, ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então, o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal, só receitas e despesas no ano. Todas as empresas, elas fecham os seus balanços em março e abril. E aí sim a gente vai poder saber o lucro do ano ou, eventualmente, um prejuízo no ano. E é isso que o Fabiano está explicando. O resultado de hoje é só receitas e despesas do ano. Quando a gente for fazer, de fato, o resultado se teve lucro ou prejuízo, ou de qual foi o prejuízo da empresa, ele só vai poder divulgar isso quando fechar o balanço, os balanços serem auditados. Por isso que não é tão rápido quanto os resultados fiscais. Então, só é bom lembrar isso, que a diferença é essa. Hoje é um resultado parcial de um tipo de contabilidade que não é contabilidade empresarial. A contabilidade empresarial das empresas fecha ali em março e abril e a gente vai divulgar todas, inclusive, propriamente dos Correios, para que vocês, reforçando o que a gente já tem falado, que o déficit, na maior parte das empresas, não tem nada a ver com prejuízo, ao contrário, as empresas deficitárias, a maior parte delas, das 11, 9 tem lucro. Né? Portanto, e essa preocupação do presidente é se as empresas estão tendo lucro ou prejuízo. O déficit ou superávit é fluxo de caixa e é uma outra discussão e não impacta a dívida pública, né, que as empresas estão tendo lucro, a gente já explicou isso. Então é muito importante vocês entenderem isso. Eu queria aproveitar a pergunta para reforçar isso mais uma vez. Presidente, quando que sai o resultado final? É março, abril? Março. O Correio é março, porque cada empresa tem um momento de fazer a sua assembleia, fechar o seu balanço e poder divulgar. Então, em geral, uma parte das empresas fecha entre março e abril,
porque elas têm esse processo, elas fecham, apuram, né, a parte contábil, passa por uma auditoria, os balanços das empresas, e aí elas passam pelos seus conselhos de administração para que eles aprovem, e aí elas tornam pública o balanço. Por isso que não é tão rápido quanto as estatísticas fiscais, que a gente só pega a receita e despesa no ano e faz a conta e consegue divulgar com uma velocidade como o Banco Central, e a gente mesmo tinha divulgado ontem já a nossa apuração, que eu já expliquei que tem uma diferença com o Banco Central, que é a mesma coisa quando o Tesouro apura o resultado do governo, né, e o Banco Central, porque só tem discrepâncias estatísticas normais, mas ficou muito próximo o número, e a gente, na verdade, mas o resultado, se é lucro ou prejuízo, que é o que realmente importa para a gente, né, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, esse só sai fechado do ano, ali, a maior parte das empresas entre março e abril. E o planejamento estratégico de quando o Correio vai se tornar, vai atingir esse objetivo, vai se tornar lucrativo, vai se tornar essa empresa de logística nacional? Existe um plano a médio, a curto, médio e longo prazo para isso? Sem dúvida nenhuma. E, inclusive, essa também é o pedido do presidente. A gente tem sim um plano que está em andamento, que já está em andamento e que a gente está reformulando junto com a ministra Esther, o ministro Juscelino e o ministro Haddad. E realmente o objetivo nosso, sem dúvida, depois a gente vai também divulgar tudo. Eu acho que a transparência é um valor que a gente preza muito. Então a empresa está em um processo de recuperação. Acho que é importante destacar isso. Quando uma empresa é sucateada como ela foi para ser vendida, a gente tem um trabalho grande para recuperar essa empresa. E é isso que está sendo feito, esse trabalho certamente vai ser divulgado e a gente está trabalhando muito para que o Correio se torne lucrativo ainda esse ano de 2025. Ministro e presidente, eu queria saber o seguinte, existem pressões de partidos na base do governo no Congresso pelo comando dos Correios. Uma eventual troca de comando, ela é cogitada, isso foi conversado hoje com o presidente da República? Não, hoje o que a gente conversou com o presidente da República foi o Fabiano apresentar o resultado da empresa, fazer as explicações para o presidente do resultado apresentado hoje, da expectativa que ele tem para o resultado que será em março e apresentar as propostas que ele está fazendo de reestruturação, que já vem conversando já há algum tempo, né? Até acho que o prazo que foi falado de 1 ano, 2 anos, o Correio já, como ele disse, já está fazendo muita coisa. Teve uma coisa que aconteceu em agosto, que foi a inflexão grande de receita dele, que acabou gerando um resultado, mas até o meio do ano não era esse resultado esperado. E desde então a gente acelerou as conversas com os Correios e foi isso que foi apresentado ao presidente hoje. Mas, presidente, não ficou claro para mim se em março vai ter lucro ou vai ter prejuízo para os Correios. Não, o resultado, o fechamento dos Correios, ele só se dá em março. Mas você tem uma foto que está sendo acompanhada, que são as demonstrações que são divulgadas. Qual que é a sua expectativa? Eu preciso esperar o fechamento dos números. Eu prefiro esperar que eu acho. Falou que o senhor apresentou para o Lula a sua expectativa. Não, assim, nós vamos aguardar a divulgação oficial dos números. Ainda estão sendo contabilizados o fechamento do mês de dezembro. E quando tiver, naturalmente, esses números vão ser divulgados. Mas quando o senhor diz que trabalha para os Correios ficarem lucrativos ainda em 2025, então meu quarto conhecimento de contabilidade empresarial estiver errado, isso vai aparecer só no balanço de março de 2026. Não, acho que não, porque você vai tendo as divulgações, né, que são trimestrais, né? Então isso vai ficando claro depois também. O senhor não acha que está demorando muito para os Correios voltarem a ser uma empresa lucrativa? Já que o presidente consertou, disse que organizou o país em 1 ano, os Correios já teve 2 anos e ainda está nessa expectativa? Deixa eu te falar, os Correios, assim, os Correios foram preparados para ser privatizados. Os Correios foram sucateados. Não se tinha investimento em tecnologia. Hoje a gente lida com um setor que ele é estratégico. A gente tem grandes empresas que investem em robotização das suas operações, que investem em modernização do seu parque tecnológico, e isso é vital para uma empresa como os Correios. Então esse sucateamento ele tem um preço que ele é muito alto que a empresa paga. E isso sim, nós estamos trabalhando com muita dedicação para inovar. Os Correios serão outra empresa. Nós temos um projeto que chama Correios do Futuro, que é isso, é ver como o Correio vai se reposicionar. E esse projeto está em andamento e a gente rapidamente vai ter efeitos e vai ter medidas aí que vão aparecer e que serão divulgadas para a imprensa. Presidente, gente, vamos fazer a última. Presidente, é o seguinte, os Correios perdeu essa onda do e-commerce, só tem crescido e agora a Amazon, as principais Mercado Livre, já fazem suas entregas, não dependem mais dos Correios, já fazem mais baratos os Correios, igual o senhor falou, com mais evolução. Então, não vai ser difícil para o Correio pegar essa onda de novo?
Sua pergunta é muito pertinente. Sem dúvida nenhuma, hoje o comércio eletrônico ele tem um grande dinamismo. Se o Correio, de repente, tivesse se modernizado há alguns anos atrás, tivesse aproveitado, por exemplo, fases boas em que a pandemia e teve muita receita, tivesse investido em alguns processos de inovação, tivesse desenvolvido seu próprio marketplace, talvez ele pudesse, sim, estar numa situação melhor. Mas eu também não dá para a gente ficar olhando pelo retrovisor. A gente tem que olhar para frente. Hoje os Correios já são uma empresa que presta um grande serviço. Essa semana fomos premiados aí, inclusive, como um dos melhores operadores logísticos pela grande empresa que faz aqui o e-commerce nacional. Então, o nosso papel é olhar para frente, é se modernizar e entregar uma empresa que realmente atenda aos interesses da população. E para complementar só, nós somos a única empresa, você citou aqui o nome de alguns marketplaces. Esses marketplaces todos contratam os Correios para fazer a entrega. Então nenhum desses marketplaces entrega nas regiões longínquas desse país. Mas pegaram só o filé? Perfeitamente. Isso faz parte de um mercado competitivo, eu acho. Mas assim, quem entrega no Bailingue, quem entrega em Cabrobó, quem entrega nas cidades do interior desse Brasilzão, é sempre Correios. E esses grandes marketplaces sempre contratam também os Correios para atuar. Eu sou do norte, por exemplo, e antes essas entregas não chegavam até o norte, mesmo com o serviço dos Correios. Hoje tem dos Correios e tem das outras empresas. Não, claro. As outras empresas não avançaram também Então, para sem esses dúvida. rincões que antes só os Correios Sem atendiam? sem dúvida que as empresas também procuram expandir suas operações também, mas posso te garantir, quem chega em cada casa desse país é sempre o Correio. A única empresa que tem capacidade para atingir todas as cidades do país é os Correios. Tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.